Glória a Deus. Shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos a mais um dia desse propósito aqui na presença do Senhor. Quero agradecer primeiro ao Senhor a oportunidade e pelo dom, né, do fôlego da vida, a qual o Pai ele nos fornece nesse tempo, nessa temporada dessa geração a qual nós estamos vivendo. E aqui vemos, aleluia, que a cada momento, a cada instante que nós estamos tendo a oportunidade de crescermos, de aprimorarmos, de conhecermos mais a palavra do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que proceder em crescimento, né? Que nós devemos crescer de glória em glória. E esse conhecimento da parte do Senhor, ele vem a cada dia. Então, a cada dia nós colhemos uma medida da proporção da palavra da verdade do Senhor acionada às nossas vidas. E é por isso que já pedimos desde já, Pai, nós pedimos a Tua presença. Que o Senhor venha com o peso da Sua glória, com a manifestação do Seu poder. Rendemos, ó Pai, graça, adoração a Ti, porque nós sabemos que só o Senhor é o Deus que tem autoridade, que tem poder, que tem domínio. Tu és o ômega, o alfa, tu és, ó Pai, aleluia, o princípio, o fim, o derradeiro, o príncipe da paz. Aquele, Pai, a qual nós convidamos para entrar dentro da nossa casa, para mexer com as nossas estruturas, para tirar, Pai, aleluia, todo do lugar e trazer, Senhor, a organização dentro das nossas vidas, centralizado na originalidade de Cristo, do propósito a qual Ele tem para conosco. Ah, Senhor, como Tu és maravilhoso, como é gratificante, ó Pai, poder, Senhor, respirar um ar a qual nós não vimos, mas nós sentimos. E é da mesma forma a qual nós Te adoramos. Nós não Te vimos com os olhos físicos, mas nós contemplamos, ó Pai, a beleza da Tua santidade em toda a criação da face da terra. Nós contemplamos, ó Pai, aleluia, a Tua santidade, quem Tu és, na nossa própria semelhança e na semelhança do nosso próximo. Por quê? Porque é através das nossas vidas, a qual é representada a essência da glória do Senhor. E nós agradecemos a Ti, Pai, por ter nos escolhido, por ter nos separado, por ter nos colocado, Senhor, neste lugar. Aleluia! Onde a Tua verdade é a base das nossas estruturas. Pai, tudo aquilo que precisa ser trabalhado, que o Senhor venha nos ajudar. O Senhor tem a total liberdade de trabalhar em nossas estruturas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Oh, glória. Então, hoje, nós vamos aqui, nesse, aleluia, nesse sexto dia desse propósito, a qual nós estamos aqui para glorificar e exaltar e engrandecer o nome do Pai. Hoje eu quero trazer uma pequena reflexão. Aleluia, glória a Deus, que é uma passagem muito conhecida. Mas nós vamos aqui trazer os fundamentos mais importantes a qual nós precisamos prestar atenção. E nessas ministrações, o que tem sido abordado é a manifestação do poder do Senhor. É mostrar que o Senhor, o mesmo Deus que operou outrora, é o mesmo Deus que continua trabalhando hoje na nossa estrutura. E por isso, nesse portal das 21 horas, onde nós trazemos a ativação das promessas do Senhor, ela está também enraizada
na atuação do sobrenatural do Pai. Aleluia. Porque o Senhor ainda move nos dias de hoje e nas nossas vidas o sobrenatural dele. Aleluia. Amém. Então nós vamos falar de Paulo e Silas na prisão, que se encontra ali em Atos 16. E sabemos que a palavra de Deus vai falar, né, ali entre os versículos que não foi justamente no portal das 21 horas, mas foi nessa janela, né, de 3 horas, onde testifica os horários dos portais. Então, de 21 horas até meia-noite, nós temos esse período onde houve, né, certas manifestações do poder do Senhor. E é por isso que nós vamos estar também falando desse milagre a qual o Senhor tem. E aqui vai estar ressaltando o poder da adoração e o segredo por trás da fé. E a oração aqui não foi palavras sendo direcionadas, mas sim a adoração com o som da oração. Aleluia, que foi entoado e nós vimos cadeias, as, né, as portas de bronze, de ferro ali, sendo totalmente abertas pelo poder do Altíssimo. Então nós vamos ver que Paulo e Silas, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. E os outros presos que também estavam ali, eles também estavam ouvindo, aleluia, que estava sendo ecoado naquele lugar de prisão, naquele lugar de escuridão, naquele lugar de humilhação, naquele lugar de açoite, naquele lugar de cárcere, aonde estava ali, aleluia, naquela masmorra, aonde os presos estavam acorrentados, cada um talvez da sua maneira. Mas Paulo e Silas, a palavra do Senhor fala que os pés deles estavam presos. Aleluia. Mas algo interessante que nós vamos aprender é que o princípio de estar numa prisão não significa necessariamente estar fora da vontade, dos planos e do propósito para que a promessa do Senhor se cumpra. Aleluia. Nós vamos entender que justamente em momentos de dificuldade, o Senhor ele vem trazendo a revelação, a ampliação da sua fidelidade para com seus filhos, para com a igreja, o corpo de Cristo. E nós vamos entender que toda essa manifestação sempre tem um propósito. Por quê? Porque aonde Jesus está, aonde Jesus é chamado, aonde, né, o som da adoração é liberado e sobe como um cheiro suave e alcança as narinas do Pai. Aleluia! Os olhos do Senhor, eles se atentam a olhar. Aleluia! De onde está vindo aquela adoração? De onde está vindo, aleluia, a súplica? De onde está vindo um clamor? De onde está vindo o olhar e os ouvidos do Senhor? Se atentam para cada momento e especificamente para manifestar a sua fidelidade. Então nós vamos entender, aleluia, vamos ler aqui, glória a Deus, Atos capítulo 16, a partir do versículo 19, vai falar assim: vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E o levando e aos pretores, disseram: estes homens
sendo judeus, perturba a nossa cidade, propagando os costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu aos pés no tronco. Algo interessante que eu quero trazer aqui, para que possamos ampliar o nosso entendimento no que está acontecendo, por que Paulo e Silas, nesse episódio aqui, eles foram presos. A questão é que havia, aleluia, uma mulher adivinha, e ela trazia, então, através da sua adivinhação, através das trevas, porque não era adivinhação da parte do Senhor, ela trazia lucros financeiros, então, para as pessoas, para os pretores que estavam ali e se embasavam nessa feitiçaria de magia, né? De buscar, aleluia, uma resposta nos falsos deuses. Então, a palavra de Deus vai dizer, se você ler anteriormente, a palavra do Senhor vai dizer que essa adivinha, ela andava atrás de Paulo e Silas por alguns dias, ela andou e dizia: este é um grande profeta que prega a verdade, estou aqui simulando, né, o que ela dizia, né? E ali exaltando o nome de Paulo e Silas. Até que um certo ponto, Paulo se sentiu incomodado pela fala daquela mulher. Ela não estava dizendo mentira, ela estava dizendo a verdade. Mas por trás daquela verdade estava ali, aleluia, a açoite das trevas para poder manipular a vida de Paulo e Silas. Ou seja, estavam pregoando, é Paulo e Silas que está se envolvendo, então ele está trazendo aqui uma desconfiguração nesse território romano, neste lugar aqui onde nós estamos. E aí, o que acontece? E aí, por isso que vem ali, depois que quando Paulo, então, um dia, quando ela vem de novo, novamente, né, com aquele espírito de adivinhação, dizendo a respeito de Paulo e Silas, Paulo repreende aquele espírito de adivinhação e aquela mulher é totalmente liberta por essa ação demoníaca. E aí, o que acontece? Há um prejuízo para as pessoas que buscavam, aleluia, o conhecimento da falsa, né, adivinhação ali. E aí eles se revoltaram. Por quê? Porque não havia mais recursos financeiros para poder bancar ele. Então, naquele momento, eles se juntaram, ficaram revoltados, alvoroçados e, né, colocaram aqui Paulo e Silas numa emboscada e levaram ele preso. E, sendo ele preso, ele achou que ali iria silenciar a voz de Paulo e Silas. Iria ali camuflar aquele acontecimento que tinha acontecido. Nós podemos ver aqui interessante que aqui diz que, né, aqueles pretores e toda a multidão que estava ali naquele momento se levantou, todos eles contra Paulo e Silas. E nós vemos a mesma coisa acontecer com Jesus. Porque Jesus também, quando estava ali e levantou a falsa testemunha, aquele povo, aquele mesmo povo que caminhava, aleluia, atrás de Jesus, talvez porventura muitos que receberam vitória, bênção da parte do Senhor, eles estavam aí, começou a gritar, né? Leve eles, prendam na parte de Jesus, fizeram o quê? Crucificam, aleluia. Então, nós vemos uma fase aqui, uma parte da ingratidão da parte das pessoas. Eu quero trazer aqui respaldo para com as nossas vidas, para que possamos,
analisar os nossos conceitos, analisar também a áreas das nossas vidas que muitas das vezes nós achamos que as coisas elas precisam acontecer porque nós servimos ao Senhor. E nós vemos aqui totalmente sendo contraditório na vida de Paulo e Silas. Por quê? Porque eles serviam o Senhor e eles sabiam quem é o Deus a qual eles serviam e pertenciam e estava apregoando a tua verdade. Mas isso não impediu que eles fossem, aleluia, parar, se fosse ali, né, parar num cárcere. Mas antes disso, eles foram açoitados, eles foram espancados, eles foram humilhados, eles foram ali de toda a espécie, ali, né? Levantaram açoites e eles foram lançados ali naquele cárcere. Então nós vemos que quando chegou naquele lugar, Paulo se moveu em adoração. A palavra do versículo 25 vai falar, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. E o versículo de 26 vai falar: de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Oh, aleluia! Você consegue imaginar o sobrenatural acontecendo através da frequência do som de uma adoração, através da renúncia, com um coração totalmente, verdadeiramente solto ali, aleluia, rendendo aos pés do Senhor. Eu fui açoitado, mas eu adoro. A minha alma, talvez, o meu emocional está completamente abalado, mas eu decido adorar. Aleluia, levantaram calúnia contra mim, mas eu decido adorar. Existe aqui momentos que nós vemos que as cadeias, as algemas, aleluia, que estava ali literalmente no corpo físico de Paulo e Silas, mas também existem as correntes, as cadeias espirituais, a qual nós não vimos com os nossos olhos físicos, mas no mundo espiritual, há um mover que acontece, aleluia, aonde as trevas armam uma armadilha para poder, aleluia, entravar o povo, o servo do Senhor, para poder paralisar a igreja do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a verdade por trás dessa palavra em Efésios 6 é que existe, aleluia, os príncipes das trevas, existe o príncipe do ar, existe a potestade, existe as regências a qual trabalha com comando de cárceres, com comando de levar as pessoas à mente cativa, a olhar somente para a sua dificuldade, para o seu problema e esquecer daquilo que o Pai tem para fazer. Rabassou de Cantarabai. Então nós vemos que a glória do Senhor, ela se manifesta. A glória do Senhor, ela vai, aleluia, cobrindo toda a atmosfera da onde nós estamos assentados verdadeiramente no mundo espiritual. A palavra de Deus vai dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então eu acredito que naquele momento Paulo e Silas eles estavam ali naquele cárcere, mas espiritualmente eles estavam, aleluia, no mundo, na atmosfera espiritual com Cristo. Então, naquele momento, a ativação da terra, movendo no mundo espiritual, acessando o trono do Pai, e chamando a existência do sobrenatural para ser manifestado na terra, no físico. E foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. A palavra de Deus, aleluia, mostra, louvado seja o nome do Senhor,
ali que o corpo estava preso, mas o espírito estava livre, e o espírito sempre permanecerá livre em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus vai dizer se verdadeiramente nós estamos em Cristo, então nós estamos livres. Aleluia. Oh, aleluia. A palavra vai dizer se verdadeiramente Cristo te libertou, você é liberto. Então, se Cristo me libertou em toda, aleluia, atmosfera, tanto geográfica como no espiritual, nós precisamos apropriar, tomar prioridade, tomar autoridade sobre este lugar. Então, nós vimos que Paulo e Silas, talvez eles estivessem feridos por ter sido açoitados, com certeza estava ferido. Eles estavam cansados e eles estavam presos e eles estavam ali em causa de injustiçado. Mas espiritualmente eles continuavam, aleluia, assentado nas regiões espirituais com Cristo. Por quê? Porque eles estavam posicionados, orando. Eles estavam posicionados, adorando. Eles estavam posicionados, confiando que o mover do Pai sempre é, aleluia, como diz a palavra, a vontade do Pai. Ela é boa, perfeita e agradável. E não passe disso, porque ela permanecerá independente das circunstâncias. A vontade do Pai continuará sendo boa. A vontade do Pai continuará sendo perfeita. A vontade do Pai continuará sendo agradável. Oh, aleluia. Então nós vemos que a prisão, ela conseguiu prender os pés, mas não conseguiu prender a adoração. Então, nós vemos que naquele momento, aleluia, glória a Deus, o segredo da oração foi ali destravado. O cantar dos louvores não era uma forma para obrigar Deus a fazer um milagre, mas eles estavam adorando a Deus porque eles estavam dizendo e confiando e fazendo até mesmo, né? Existe aquele louvor, se Deus fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Arabandaçou de cantarabahai. Então, neste momento, Paulo e Silas estavam declarando: nós estamos aqui nesse cárcere, mas o Senhor continua sendo Deus. Mesmo dentro dessa prisão, o Senhor continua sendo Deus. Oh, aleluia! Então, nós vemos que a atuação do som que estava sendo, aleluia, liberado sobre aquele lugar, alcançou todos os presos cativos que estavam ali. E eles estavam todos em silêncios, ouvindo, aleluia, a adoração sendo ali derramada, aleluia. Então nós vemos que a adoração, ela moveu todos que estavam ali. Eu creio que todos estavam extasiados com a manifestação da glória envolvida naquele lugar. Então nós entendemos que a crise deles, o momento que eles estavam vivendo ali, a circunstância, se tornou em todo momento um testemunho vivo para quem estava ali presenciando o que estava acontecendo. Então nós vemos que toda maneira que atravessamos, né, algo,
ela pode falar em voz alta, ela pode falar em voz de silêncio, ela pode falar em voz de choro, ela pode falar em voz de clamor, em alta voz, ela pode falar em poder de intercessão, ela pode sim falar, aleluia, em poder da manifestação do Senhor. Então, o que acontece? De repente começa o terremoto. Imagina o terremoto, aleluia. Oh, aleluia, conseguir. Você pode imaginar? Se é um cárcere, significa que eles não estavam em áreas territorial, geograficamente, na parte de cima. Então, creio que eles devem estar mais, né, na parte interna. E nós supositando aqui, né, fazendo uma suposição, imagina que o terremoto ele atingiu, aleluia, até as extremidades, aleluia, que são cobertas, que não estava ali geograficamente na parte de cima. Então nós vamos ver que os fundamentos da prisão eles foram abalados. E aconteceu o quê? Que as portas elas se abriram. Aleluia. Oh, aleluia. Ontem nós vimos que o anjo foi ele que abriu as portas para Pedro sair da prisão. Mas aqui nós vimos, aleluia, literalmente, não foi anjo, foi o som do Pai. O Senhor se manifestou em forma de terremoto. Aleluia. Glória a Deus. E o que acontece neste momento, quando está ali aquele soldado que recebeu a ordem para tomar conta de Paulo e Silas e não deixar que nada acontecesse, eles estavam encarregados ali pelaquela prisão. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que quando as portas se abriram, quando ali aquele soldado viu que todas as celas estavam abertas, ele se temerizou, ele teve medo, porque ele diz: agora eu vou pagar com a própria vida, porque esses presos vão fugir e eu vou ter que prestar conta de cada um deles. E naquele momento você vai entender que o som da adoração, da manifestação do poder de Deus. Eu posso entender que aquelas pessoas, aqueles presos, estavam todos ali, aleluia, extasiados com a manifestação do poder da glória do Senhor. E não porque só o terremoto, mas já adiante, através da adoração e da oração que estava sendo ecoada naquele lugar. Aleluia, cativos, aleluia. As trevas tiveram que bater de retirada. As algemas tiveram que cair, arabandaçou de cantarapai. Aquele lugar, aleluia, ele foi abalado, ele foi, aleluia, movimentado, ele foi ali, aleluia, sustentado pelo próprio poder do Pai se manifestando. E aí, aquele cárcere, quando ele vai ali para tirar a sua vida, ceifar a sua vida, Paulo, ele grita: não faça isso, não faça nada contra a tua vida. Nós estamos todos aqui. Não se preocupe, nós não vamos a lugar nenhum. Nós estamos aqui. E naquele momento, aleluia, você vai entender que não era somente aquele cárcere querer tirar a vida dele. Ele precisava de algo mais, não era só a vida física, era no mundo espiritual. A vida dele espiritual estava clamando por salvação. A vida dele espiritual estava clamando para que ele fosse liberto daquele calabouço, para que as correntes que ele não estava preso, mas as correntes espirituais que prendiam ele, aleluia, estavam gritando, a alma dele estava gritando por salvação. Por quê? Porque ele pergunta para Paulo: o que eu tenho que fazer para que eu seja salvo? Oh, aleluia! E Paulo diz:
É somente você aceitar Jesus Cristo e vai ser salvo tu e a tua casa. A salvação para o Senhor vai entrar na sua casa, vai alcançar todos da sua família, a sua descendência, a tua geração. Porque o Senhor movimentou, aleluia, o sobrenatural para poder mostrar que nenhuma corrente, nenhum cativo pode prender, aleluia, nenhuma trevas pode sufocar o clamor de uma alma interna que está clamando por salvação. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos, aleluia, que o Senhor, ele venha manifestar o teu poder, independente da circunstância. Nós estamos aqui porque o Senhor, ele tem poder de mudar as estruturas e mudar os nossos fundamentos. Aqui fala que os fundamentos daquela prisão, eles foram abalados. O Senhor, ele quer abalar os fundamentos das nossas estruturas, aonde nós fizemos, enraizamos, aleluia, raízes, aleluia, a qual não convém com os princípios da verdade do Pai. O Senhor, ele quer, aleluia, arrancar todas as algemas que queira trazer cegueira, que queira nos aprisionar. Porque Paulo e Silas estavam representando ali uma igreja carcerada. Uma igreja que está com seus pés presos em fundamentos errados. Aleluia, Paulo estava ali simbolizando, aleluia, o corpo físico, a igreja espiritual, ela está extasiada por cárceres. Mas Jesus Cristo, ele vem hoje para nos dizer que, aleluia, os fundamentos precisam ser abalados para que as correntes sejam quebradas, para que as correntes se abram, para que as portas se abram e para que as cadeias, aleluia, elas sejam soltas. O milagre foi produzido por uma técnica, por mediações de louvores e adoração. Não foi por isso. Isso foi somente um sinal a qual o Senhor veio para manifestar o seu poder. Porque a intervenção que aconteceu ali foi inteiramente soberana do Pai. A entrar naquele lugar onde ninguém se atreveria a entrar. Mas Deus, o nosso Pai, ele foi lá e entrou. Então nós vemos aqui que, por mais que nós oramos, Deus não precisava fazer um milagre. Mas existem circunstâncias que o Senhor, ele quer provar que ele é o Deus que faz. Aleluia, mesmo quando nós não entendemos. Nós vemos que, aleluia, o cárcere, né, no versículo 16 e 30, ele pergunta: o que devo fazer para que seja salvo? E depois, nós vemos que a partir do versículo 30, ele fala: crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao cárcere e à sua casa. Quero aqui trazer o mover físico e espiritual. Nós vemos açoites, mas nós vemos no espiritual a perseverança. Nós vemos ferida no físico, mas nós vemos a fé sendo manifestada. Nós vemos a prisão, mas nós vemos a oposição do Senhor sendo manifestada. Nós vemos pés presos, mas nós vemos, aleluia, liberdade sendo ali ativada naquele lugar. Nós vimos a oração, o clamor ali no físico e, ao mesmo tempo, a dedicação da dependência espiritual em Deus. Nós vimos o terremoto acontecendo e nós vemos a intervenção do Pai.
Nós vimos as portas, aleluia, que estavam ali. No físico elas foram abertas, mas no mundo espiritual estava dizendo: a libertação chegou neste lugar. A libertação chegou na vida de todos que estavam ali cativos. Aleluia. Nós vemos ali que as cadeias no físico elas foram abertas, as portas, cadeias foram abertas. Mas no mundo espiritual estava havendo um rompimento, aonde o Senhor estava dizendo: chegou o dia, aleluia, do de repente acontecer. O milagre, o rompimento, aleluia, das trevas serem totalmente anuladas e a glória do Senhor ser manifestada. Nós vemos ali, né, um cárcere todo desesperado, mas nós vimos também que a oportunidade da palavra da verdade alcançar, aleluia, a vida dele através ali dos desesperos. Nós vimos ali também que o batismo do Senhor, batismo no mundo físico, e nós vemos ali nova vida sendo revigorada, renovada, o velho homem morrendo e um novo homem nascendo na aliança de Yeshua HaMashiach. Nós vemos ali a alegria do povo no físico olhando, mas no mundo espiritual, a alegria maior estava sendo uma festa no reino espiritual, onde o fruto da salvação estava sendo ali manifestado. Aleluia! Oh, glória! Eu quero declarar aqui sobre a sua vida. Não permita que as circunstâncias definem a sua fé. Procure orar nos seus momentos de dificuldade. Louve antes de saber que realmente Deus vai agir ou não. Transforme sofrimento em testemunho. Não fuja quando a porta, aleluia, se abrir. Não se atreva a dar um passo, mesmo que a porta se abra. Veja a manifestação do Senhor. Esteja atento para saber o que Deus quer fazer com qualquer porta que Ele abrir diante de ti. E outra coisa, colocar a salvação da outra pessoa acima da sua própria prioridade. Não use escape. Use o escape que Deus está manifestando para que outras vidas sejam alcançadas. Porque existe um motivo para todas as coisas. Lugar territorial, geográfico, onde Deus nos coloca, há um motivo, há um propósito porque Deus está fazendo isso. Então, fique atento para saber por que o Senhor está movendo e por que a porta se abriu. Esteja atento a fazer, aleluia, a frutificação da colheita de almas de vida. Entenda um propósito de Deus para que, aleluia, outras vidas sejam alcançadas pela libertação. Nós vamos entender aqui, quero deixar aqui alguns versículos bíblicos, onde vai trazer para a gente afirmação também desse tempo, aqui desse, né, desse episódio. Salmo 34, versículo 1 diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, vai estar ali chamando: alegre no Senhor, mesmo quando as circunstâncias elas não são favoráveis. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, vai dizer que o sofrimento daqueles que desejam viver piedosamente. Tiago, capítulo 5, versículo 13, está dizendo: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Aleluia. Está alguém alegre? Cante louvores.
2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, vai trazer uma descrição de Paulo, que ele diz que a aflição sem abandono e abatimento sem destruição. Você pode estar, aleluia, passando por qualquer circunstância, mas nunca derrotado, porque um filho, a igreja de Cristo, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então nós vemos aqui o poder da atuação da misericórdia do Senhor sendo manifestado. E nós vamos agora, né? Já estiver com a sua ceia, já pegue ela ali para ficar perto de você. E nós vamos aqui fazer uma renúncia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, diga assim: Pai Santo e Yahweh, Criador dos céus e da terra, eu me prostro diante de ti, com o coração transbordando de amor e reverência. És tu o Elohim eterno, o grande eu sou, e que sempre existiu, existe e sempre existirá. Antes da fundação do mundo, tu já eras Deus. Tu formaste os céus com a palavra da tua boca e suspendeste a terra sobre o nada. Teu poder é incomparável. Tua sabedoria insondável. Tua santidade é perfeita. Eu te adoro porque tu és o Deus que me vê. Oh, aleluia. Tu és o Deus que me ouve. Tu és o Deus que sonda as profundezas do coração humano. Tu és o Pai misericordioso que não trata os seus filhos segundo os seus pecados, mas segundo a plenitude da alegria. Em tua destra há delícias perpetuamente. Eu te exalto como o Santo de Israel, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és o Deus zeloso, que não divide a tua glória com ninguém. Tua justiça é como os montes eternos. Tua misericórdia se estende de geração em geração. Eu te adoro por tua fidelidade, que se renova toda manhã. Tua bondade que me sustenta, por tua paciência que nos suporta, mesmo quando falhamos. Yahweh, tu criaste o sol, a lua e as estrelas para declararem a tua glória. O céu proclama as obras das tuas mãos e a terra está cheia da tua majestade. Os serafins no teu trono clamam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eu me junto com eles neste momento. Oh, aleluia! Para te adorar em espírito, em corpo e em alma. Porque tu és digno de receber toda adoração. Pai, eu peço a ti, perdoa
Porque talvez muitas das vezes, em circunstância de estarmos em cárceres, estarmos aprisionados com os nossos pensamentos, estamos aprisionados em algumas circunstâncias, estamos aprisionados nas nossas emoções, estamos aprisionados na incredulidade, estamos aprisionados na falta da fé, estamos aprisionados, ó Pai, em cárceres, ou com as portas fechadas, com as cadeias, ó Pai, amarradas. Perdoa, Senhor, porque neste momento, muitas das vezes, nós nos silenciamos ao invés de te adorar. Mas nós queremos declarar nesta hora: El Shaddai, oh, tu és o meu rochedo, tu és o nosso redentor. Tu és o Deus que tira o povo da escravidão, que abriu o mar vermelho, que derruba muralhas de Jericó e que ressuscita mortos. Eu te exalto porque tu és, aleluia, o Deus que luta por mim. Tu és o Deus que vai adiante de mim. Tu és o Deus que habita no coração do humilde e de contrito. Tu és o Deus que, com a tua gratidão profunda, nos chama de filho amado. Porque o Senhor adotou-nos como uma família. Tu nos deu o poder de sermos chamados filho de Deus. A tua graça é maior do que o meu pecado. A tua misericórdia é maior do que qualquer rebeldia. Eu te louvo porque tu és digno, infinitamente digno. Não há palavra suficiente para descrever, aleluia, a tua grandeza. Tu conheces os meus pensamentos. Antes mesmo que eu pense, eu me entrego completamente a ti e me rendo com a minha vida, com a minha casa, com a minha família. Me rendo diante do altar do Senhor. Pai, eu te adoro pelo sacrifício perfeito de Yeshua na cruz, que não reconheceu nele nenhum pecado e que por mim se fez pecador. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E pelas suas chagas nós fomos curados. E pelas suas pisaduras, ó Pai, o Senhor nos trouxe a paz. E pela sua morte, o Senhor nos trouxe a vida eterna. Ah, o leão, Yeshua Hamashia, tu és o cordeiro, o leão da tribo de Judá que foi morto. E tu és aquele que ressuscitaste pelo Pai dentre os mortos. E venceste o mundo e despojaste os principados e protestados, e triunfaste sobre ele na cruz. Arabaço de cantarabahai. Tu és o sumo sacerdote fiel que intercede por mim diante do trono da graça. Tu és o Rei dos Reis, que voltará pelo poder da sua glória. Eu te glorifico por tua humildade. Sendo Deus, não usaste o seu direito de ti mesmo, mas tornaste servo. Aleluia, e foi obediente até a morte e morte de cruz. E o Pai deu o nome a Yeshua, o nome que está acima de todo nome. E sobre este nome, Yeshua HaMashiach,
eu me dobro em adoração. Oh, aleluia! Tu és o nosso amigo mais chegado que irmão. Tu és o pão da vida. Tu és a água viva, a luz do mundo, o sol da manhã, a justiça que nasce com a cura em suas asas. Pai, nós te louvamos e agradecemos a ti. Pega a tua ceia. E por isto, nós pegamos agora, ó Pai, esse pão, na representativa do corpo de Cristo, e esse cálice na representação do sangue de Yeshua HaMashiach. Esse que nos cura, esse que nos liberta, esse a qual nós nos dobramos agora em adoração. Esse a qual nós levantamos um memorial. Alabaço de Cantarabahai. E chamamos à existência aquilo que não existe. E decretamos as promessas do Senhor sendo ativadas nas nossas vidas. Clamamos que o terremoto, a presença do Todo Altíssimo envolva-nos neste momento. Em nossas casas, em nossa família, em nossa geração, em tudo aquilo que nos pertence, para fazer o sobrenatural. Nós cremos em Ti e acreditamos, ó Pai, que através dessa ceia, deste momento aqui, oh, aleluia, nós rendemos totalmente a Ti, com adoração e graça, porque Tu és esse Deus que pode fazer o sobrenatural. Nós levantamos memorial de gratidão a Ti, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo. Obrigada por esse dia, por esse portal, por essa adoração, por esse mover pela presença do Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença maravilhosa. Rabandaço de cantarabarraço de cantarabai. Xambandagaço de cante, rebegaço de cantarahai. Obrigada, Pai. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Pode ceiar em nome de Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Oh, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a glória dele sobre a sua face. E que você seja totalmente revestido pela graça do Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém e amém. Shalom, shalom.